A paz do Senhor, estamos na 5ª lição do segundo trimestre de 2021. O assunto da lição de hoje é dons de elocução. E hoje nós vamos responder algumas perguntas. Uma delas é, o que é dom de profecia? E já voltamos já. Aproveite esse tempinho para você se inscrever na nossa página no YouTube, compartilhar e deixar o seu like. Senhor, seja bem-vindo ao programa EBD em Foco, um programa da Escola Bíblica Dominical, e você é nosso convidado a participar conosco durante esses minutinhos aqui para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor Jesus. E hoje a nossa lição é dons de elocução. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais, né? O estudo de hoje, ele se concentra nos dons classificados como os dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação. E o principal objetivo desses dons é edificar, exortar e consolar a igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos para o nosso textuário. O textuário diz assim: porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 e 2. Verdade prática. Os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. O objetivo geral da nossa lição é apresentar os dons de elocução. Objetivos específicos: expor biblicamente o dom de profecia, explicar o dom de variedade de línguas e examinar o dom de interpretação de línguas. Amém? E hoje o diácono Eulian está novamente aqui conosco, coordenador da Escola Bíblica Dominical, e nós já vamos para o primeiro tópico, que é dom de profecia. O que é o dom de profecia? Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos já entrando aqui no primeiro tópico, dom de profecia. Só lembrando que essa lição aqui de número 5, dom de elocução, ela representa a terceira categoria classificada dos 9 dons que o apóstolo Paulo ele cita lá em 1 Coríntios capítulo 12. Né? Então essa aqui é a terceira categoria de dons de elocução, dons da fala. Né? Então nós vamos lá aprender um pouquinho mais desse assunto que é muito importante para a igreja nos dias de hoje. Amém? Dons de profecia. O que é dom de profecia? Ou o que é, para a gente começar, o que é profecia? Né? A pergunta inicial, o que é profecia? O escritor aqui, ele nos dá uma resposta dizendo assim: as mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito em uma língua conhecida para quem fala e também para quem ouve. Então, profecia, segundo aqui o escritor, são mensagens espontâneas direcionadas pelo Espírito Santo para a igreja, para um determinado local, para a nação. Então, profecia é a mensagem, é diferente de profeta, que é quem recebe a mensagem para entregar ao povo. Em Mateus capítulo 26, versículo 68, a gente vai observar lá uma situação interessante, que Jesus estava perante o Sinédrio e ele foi interrogado. O sumo sacerdote passava ali a interrogar para tentar achar algumas brechas para que pudesse o condenar. Porém, Jesus, não dando essa brecha em momento nenhum, mesmo assim eles o condenam. Então, eles começam a cuspir em Jesus, a chutar em Jesus. E nesse momento em que várias pessoas estão chutando, eles começam a dizer: profetiza, Cristo, profetiza. Que você vai observar lá em Mateus 26, 68. Profetiza-nos, Cristo, quem é o que te bateu? Ou seja, eles estavam querendo que Jesus falasse a eles quem era que estava batendo, ou seja, profetizando alguma coisa. Então, a profecia, para esse texto aqui, para exemplificar melhor o que é profecia, né?
é declaração do que não pode ser conhecido por meios naturais. É uma declaração, a profecia é uma declaração do que não pode ser conhecido, né? É quase que uma revelação. A revelação, ela te mostra o que aconteceu. A profecia, ela vai se cumprir, né? Então, eles queriam que Jesus profetizasse. Olha, tal tá me chutando, tal tá me chutando, tal tá me chutando. A profecia. Mas isso não aconteceu. Outro exemplo de que é profecia é a descrição antecipada da vontade de Deus. Quando a gente está, por exemplo, estamos em um culto e o Senhor usa o seu servo para profetizar, para dizer o que vai acontecer. Quantas vezes durante o culto já não vimos o Senhor levantando seus servos para profetizar e dizer que é necessário aceitar a Jesus, e dizer que a cova está se fechando, né? E dizer que se não aceitar, se não fizer assim, se não viver de acordo com a palavra, sofrerá consequência no futuro. Quantas vezes já não ouvimos isso? Então, é a descrição antecipada da vontade de Deus. Um exemplo lá em Apocalipse, capítulo 10, versículo 11, que a gente vai ver que o livro de Apocalipse todo, além de ser uma revelação, é também um livro de profecia. Então, para responder aqui o que é profecia, é a descrição antecipada da vontade de Deus. É aquilo que a gente não conhece, que o Senhor vem trazer à tona que vai acontecer. Isso é uma profecia, um exemplo. Amém. O livro de Apocalipse é um bom exemplo, né, a ser dado sobre o dom de profecia. O segundo tópico diz a relevância do dom de profecia. O segundo tópico, ele nos fala que o autor aqui nos diz que nós devemos buscar. O apóstolo Paulo, na verdade, ele nos recomendou que devemos buscar. Aí a pergunta, é relevante o dom de profecia? Eu posso dizer que sim, com certeza é relevante. Nós precisamos do dom de profecia. Assim como precisamos do dom de línguas, precisamos do dom da cura, precisamos do dom da sabedoria, da palavra, do conhecimento, do discernimento. Também precisamos do dom da sabedoria, da profecia. Também precisamos. O apóstolo Paulo, ele recomendou, é tão importante o dom de profecia, que ele recomendou nós buscarmos. Em alguns momentos mais para frente do capítulo 14, ele vai dizer que o dom de profecia é maior que o dom de línguas, né? Para a gente ter uma noção da importância do dom de profecia. Mas para hoje, na nossa atualidade, é muito importante, muito relevante nós buscarmos o dom de profecia para edificar a igreja. A igreja precisa ser edificada através da profecia. Mas você pode falar, mas já temos a Bíblia, né? A Bíblia hoje em dia o nosso livro de revelação, nosso livro de profecia. Sim, com certeza. Mas a profecia, o dom de profecia, ela é necessária porque ela vem complementar e confirmar a palavra do Senhor Jesus. Então é relevante, sim, o dom de profecia para os dias de hoje. Para a edificação, como todos os dons que nós já estudamos anteriormente, ela é exatamente a edificação da igreja, né? Então, o terceiro tópico fala sobre o propósito da profecia, né? Que a gente já está falando sobre a edificação, mas certas vezes ainda ocorre uma certa confusão sobre esse propósito, né? Exatamente. Então, o propósito da profecia, ela contribui para edificar o crente de que maneira? Primeiro, ela é para edificar a igreja. O propósito da profecia é para edificar a igreja. Existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial de profecia e sua função. Há líderes permitindo que suas igrejas sejam guiadas por supostas profecias. Vamos chegar a um exemplo muito recente, de um pastor que profetizou que iria acontecer uma catástrofe, né? Iria acontecer muita morte um dia determinado por ele. Foi uma profecia, ele profetizou isso. Então,
o propósito da profecia não é para anunciar a desgraça de alguém, diferente como era a profecia no Antigo Testamento. Aí a gente entra na dúvida, na questão, qual a diferença entre ministério profético e o dom da profecia? O ministério profético no Antigo Testamento, eles eram mais ativos, ou seja, não tinha, por exemplo, a palavra, a Bíblia. O ministério profético de Elias, Eliseu e tantos outros profetas foi para anunciar a nação, para profetizar a nação. Eles recebiam de Deus e entregavam à nação. O dom de profecia hoje, aliás, o ministério profético, eles eram muito julgados pelo que ia acontecer. Se a gente profetizava que ia acontecer, ia parar de chover, se não parasse de chover, aí pode ser considerado falso profeta no Antigo Testamento, e esse falso profeta era condenado, era morto. Hoje em dia, como é que a gente vai classificar, vai definir um profeta, uma profecia? Através da palavra, da Bíblia. Não precisamos mais que um profeta venha e nos diga o que fazer, porque a Bíblia já está nos dando o que fazer, o que nós devemos fazer. A profecia vem para complementar a palavra do Senhor. Então, toda vez que nós vemos uma profecia, que se o propósito dessa profecia não é para edificar a igreja, não é para edificar o crente, está na hora de a gente começar a analisar. Está na hora de a gente começar a julgar e ver se é de Deus ou não é. Isso não é pecado, julgar se a profecia é de Deus ou não. O apóstolo Paulo nos recomenda isso. Então, o propósito da profecia é edificar a igreja e o crente. Amém. Que aprendemos sobre o dom de profecia. Vamos para o segundo tópico, que fala variedade de línguas, que é o segundo dom classificado como dom de elocução. Dom de elocução, variedade de línguas, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. A variedade de línguas aqui a gente pode se confundir um pouco, mas é importante a gente ter o entendimento que a variedade de língua não é o falar em línguas, não é a linguagem de anjos. É diferente. A linguagem, o falar em línguas edifica a minha vida, edifica a mim mesmo. Porém, o dom de variedade de línguas, ela edifica a igreja. Muitas pessoas acham que eu falando em línguas, estou edificando a igreja. Não estou edificando a mim mesmo. Aí a gente fica naquela dúvida, mas os dons não são para edificar a igreja? Como é que eu, com dom de língua, vou edificar a mim mesmo? É importante a gente entender, o falar em línguas, é a língua dos anjos, é essa língua que nós falamos, que nós não entendemos, e que o Senhor ele usa para nós conversarmos com Ele. Essa língua, o falar em línguas, edifica nós mesmos. Isso é diferente do dom de variedade de línguas. Eu não necessariamente preciso ter o dom de variedade de línguas e o falar em línguas. Se eu tenho falar em línguas, que é a língua dos anjos, eu necessariamente não preciso, não é obrigatório ou não é automático eu ter o dom de variedade de línguas. Veja bem, vamos entender. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre o povo, eles começam a manifestar esse dom de variedade de língua. Como? Porque nós podemos observar que lá, no momento que o Espírito Santo desceu, havia pessoas de vários lugares, da Grécia, da Roma, era da Síria e tantos outros que estavam lá visitando a cidade. Então, de repente, essas pessoas viram os judeus que não tinham conhecimento de outras línguas, começaram a falar nas línguas deles. Então, o que é isso? Isso daí é dom de variedade de línguas. É aquela capacidade que o Senhor nos dá para falarmos em outras línguas. Um exemplo, uma língua diferente da nossa, uma língua africana, europeia, portuguesa, línguas diferentes. Porém, é importante a gente entender que dom, para ser dom de variedade de línguas,
é quando a gente não conhece a outra língua, a gente não tem conhecimento, não sabe falar, e de repente nós nos levantamos impulsionados pelo Espírito e falamos nessa língua. Então isso é variedade de línguas, é o dom de variedade de línguas. Porque existem pessoas que, através de estudos, de conhecimentos, que conseguem também entender e falar em outras línguas. Isso não é o dom, isso daí é conhecimento adquirido pelo homem. O dom, ele precisa ser sobrenatural, ele precisa vir de Deus. O dom de variedades de línguas, que é o que nós estamos falando. O segundo tópico, ele diz exatamente qual é a finalidade desses dons de variedade de língua. A finalidade dele, o dom, né? O dom da variedade de língua é edificar a igreja. É manifestar o seu poder, a sua glória à igreja. Vamos para a gente entender aqui uma situação. Estamos na igreja, de repente tem lá alguém que não é do nosso país, está lá nos visitando. E de repente o Senhor começa a lhe usar na sua própria língua, falar lá, e a gente não está entendendo. A gente não está entendendo. Isso acontece porque, ou melhor dizendo, a pessoa começa a falar na nossa língua. Ele começa a manifestar o dom de variedade de língua, porque a sua língua era outra, mas o Senhor lhe levantou, lhe manifestou para falar na nossa própria língua, mesmo ele não sabendo falar. Então, para que serviu isso? Para mostrar para a igreja que o Senhor está usando, que o Senhor está edificando, que o Senhor está entregando uma mensagem através desse dom. Então, o propósito, a finalidade do dom de variedade de línguas é edificar a igreja, mostrar o propósito do Senhor para a igreja. Terceiro tópico, subtópico, atualidade de dom. É preciso deixar claro que a variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Existem pessoas que entendem que hoje nós não temos mais esse dom de variedade de línguas. Isso é coisa do passado, né? Isso é coisa apenas do tempo dos apóstolos. Só que a gente precisa entender que a palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus nos diz que ela é sim para todos nós. Então, ela é muito atual hoje em dia. Pode ser que nós não venhamos ver no nosso círculo social, né? Mas existe sim na atualidade pessoas com dom de variedades de línguas que o Senhor ainda usa. Até o mesmo Deus que profetas, né, naquele tempo é o mesmo Deus que pode nos usar hoje. Então, cabe a nós buscarmos sim o dom, possamos manifestar. É atual, sim, que o mesmo Deus que operou no passado, ele opera hoje, opera amanhã e vai operar sempre, né? Então, sim, com certeza. É real. Com certeza. O Espírito Santo é o mesmo. Né? O Espírito Santo é o mesmo daquele que usa como profeta, com profecia. É o mesmo que usa com o dom da cura. É o mesmo que usa com discernimento de espíritos. E é o mesmo que usa em variedade de línguas. Amém. Glória a Deus, né? Como é maravilhoso saber um pouco mais, conhecer um pouco mais, né? Vamos para o terceiro tópico, interpretação de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, 10. Voltando para nosso exemplo do irmão que estava visitando a igreja. Então, uma outra situação, ele é manifestado a falar, a profetizar ou falar em línguas da sua própria língua e a igreja não entende. O que acontece? Precisa de alguém para interpretar o que ele está falando. Então o Senhor usa outra pessoa para interpretar o que ele está falando. E essa pessoa, para ser o dom da interpretação, essa pessoa não pode ter o conhecimento de línguas, porque senão a gente teria que julgar mais a profecia, a interpretação, para saber se é de Deus ou não. Mas a pessoa que não tem conhecimento dessa língua e o Senhor lhe dá a entender o milagre do Senhor, a maravilha do Senhor é maior ainda, porque está manifestando a interpretação de línguas. Não sei o que o irmão está falando, o que ele está se manifestando, porém o Senhor me dá a entender o que ele está falando, a
na sua própria linguagem. Então eu vou explicar aqui na minha língua para que a igreja possa ser edificada. Isso é uma interpretação de línguas. No segundo subtópico, a diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia? Eles são parecidos, né? Mas há diferença sim. Eles são semelhantes, mas são distintos. O dom da interpretação de língua necessita de outra pessoa. Ou seja, eu não vou interpretar se não tem o que interpretar. A variedade, a profecia o Senhor te dá, vem de Deus para você entregar à igreja. A interpretação de línguas é preciso alguém falar para eu poder interpretar. Elas são parecidas, mas tem sim muita diferença. É interessante a gente também observar. O escritor nos dá aqui a definição do dom: a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Ou seja, a interpretação de línguas é a habilidade que o Senhor me dá de eu pegar o que o irmão está falando na sua linguagem, diferente da minha, e eu interpretar, trazer para mim mesmo, para minha própria linguagem, no meu vernáculo, como o autor está dizendo. Então, vamos um exemplo, vai que alguém da Europa, né, que a gente não conhecemos, da Europa venha para cá e começa a profetizar, começa a falar em línguas, e eu não tenho a menor ideia do que ele está falando, mas de repente o Senhor me dá a entender o que ele fala. O Senhor está me dando a habilidade de eu interpretar o que ele está falando na minha própria língua. É isso que aqui o autor está dizendo. É a habilidade de interpretar no próprio vernáculo, na sua própria linguagem. Própria realidade, né? O próprio conhecimento. Isso. Então esse foi o nosso estudo de hoje, né? Os 3 dons classificados como dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação. Vamos lá para a nossa conclusão. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitam a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados sensacionalistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia ou de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Amém? Que nós possamos buscar os dons espirituais, porque sim, o Senhor derrama sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, para que possamos ser abençoados por estes maravilhosos dons. E agradecemos já com o Neulian pela sua participação. E amém. Você que esteve conosco durante esses minutos de programa. Que o Senhor Jesus abençoe vocês sempre. Amém.